Olá pessoal, tudo bom? Então na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre, né, o que é um servidor NFS ou até mesmo protocolo NFS, tá? Como também uma ferramenta chamada Cockpit, né, que nos auxilia aí a fazer um gerenciamento gráfico dos usuários que a gente vai ter aqui dentro do nosso Samba ou até mesmo do nosso Linux, tá? Então, né, antes de qualquer coisa, tá, o NFS, né, vem do Network File System, ele é um protocolo de compartilhamento de arquivos de rede, criado aí pela Sun Microsoft por volta de 1980. Então ele meio que permite o computador acessar, né, arquivos em outro como se estivesse no próprio sistema de arquivos, ou seja, imagine estar no Windows aqui, e você ter um HD compartilhado em rede. Aqui no nosso disco local C2 pontos, né, a gente tem C2 pontos, imagine que tivesse aqui por exemplo, um Z2 pontos, que é o que a gente vai fazer. Então vai aparecer um novo disco aqui que é compartilhado em rede com aqueles que estão sendo clientes aí desse serviço, né, desse NFS, tá? Ou seja, de maneira bem simples, aí o NFS ele permite que você monte uma pasta, né, em um servidor, no nosso caso o Linux, né, e a gente consiga usar essas pastas como se ela tivesse aqui sendo um próprio disco local do nosso sistema, tá? Então aqui, né, a gente vai instalar, não é tão difícil de fazer, então como todo processo, né, o sudo apt-get update para atualizar nossos repositórios. Opa, acabei errando a senha. Tava atualizando os repositórios aqui do nosso servidor, né, nosso Ubuntu Server, ou melhor, nosso Ubuntu que a gente transformou em servidor. Tá? Feito isso, a gente vai instalar. Então, sudo apt-get install e a gente vai utilizar o nfs kernel server. Ou seja, para que eu consiga instalar, assim como qualquer outro pacote que a gente vai instalar no nosso Ubuntu, a gente utiliza o install, né, o nfs kernel server. Dou um enter aqui, né, ele vai pedir para a gente confirmar essa instalação. A gente vai usar o S para sim, né? No caso de vocês aí pode aparecer até um Y, né? Mas vamos confirmar, digito S para sim, pressiono Enter, ele vai fazer o processo de instalação aqui, né, do nosso NFS. Feito isso, né, depois ele fazer essas alterações, a gente vai modificar o dono, né, dos grupos, que vai estar, na verdade, o diretório que vai estar sendo utilizado para que a gente possa compartilhar, para que de fato as outras pessoas consigam acessar, tá? Feita a instalação, a gente vai criar um local, né, no disco aqui onde a gente pretende compartilhar com os demais. Então, utilizar o sudo mkdir para criar a raiz de diretórios e colocar o "-p", que caso algum dos diretórios que eu coloque aqui não existe, ele acaba criando. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um diretório /srv, né, /nfs /público, tá? Não existe aqui nem o srv na minha máquina, nem o nfs, nem o público. Então eu vou criar essa raiz de diretórios aqui. Feito isso, eu vou dar um enter e depois vou alterar o dono desse grupo. Então como é que eu faço isso aqui? Eu vou utilizar o sudo, né, o show, que a gente já utiliza, e eu vou colocar aqui, né, o padrão que é utilizado no NFS, tá? Para a gente não acabar tendo problemas com permissões. Então vou colocar aqui o nobody, né, no group, né, utilizado aí por padrão, né, e colocar aqui o nosso diretório, que é o que? O srv nfs /público, ok? Feito isso, vou alterar as permissões aqui, dar permissão total a ele. Então sudo chmod 777, dá permissão tanto ao dono como os usuários e os outros, né, para ter acesso a esse diretório. Então srv nfs público, tá? Então ele aqui, ele vai ter, né, essas permissões. Feito isso, né, já fiz um pouquinho da parte chata e aqui eu vou só no arquivo de configuração, né, para permitir a disponibilidade, né, desse nosso servidor. Então como é que a gente faz isso? A gente vai lá em vai dar em cd/etc /exports
Só ver aqui, exports. Então, deixa eu ver aqui, sudo nano exports, tá? E vou criar uma nova linha aqui embaixo, bem semelhante a essa que está aqui em cima. Então esse aqui, barra srv, né? srv. E o caminho, na verdade, que a gente acabou de criar, né? nfs barra público. Na sequência, eu vou colocar o IP do meu servidor, que é 192.168.100.93. No meu caso, onde vocês vão verificar na sua máquina aí qual o servidor que está rodando, tá? Então aqui vai ser o 192.168.100, né? O endereço de rede, na verdade, né? 100.0. E aqui a máscara de rede, né? A rede que a gente está utilizando é a barra 24. Então certamente vocês vão olhar na rede de vocês, então colocar o endereço de rede deles, que é 192.168, ou pode ser 10, você tem que verificar. Então como é que eu verifico isso? Vou só mostrar aqui, né? Então IP.A, a gente vai verificar aqui, ó. No meu caso está aparecendo 92.168.100.93/94. Então a rede aqui é 1.0, tá? Na de vocês certamente vai estar diferente. Então vou editar aqui novamente esse arquivo, né? Criar aqui um /srv /srv /nfs /público. Vou colocar o endereço IP 192.168.100.0/24. E aqui as permissões, né? Read e write, leitura e escrita. Pedir para ele sincronizar, tá? Sync. E no subtree check, ou seja, não checar aqui a minha árvore, tá? Minha árvore de diretórios. Então, feito isso aqui, eu dou um Ctrl X e salvo essas informações e vou aqui exportar. Sudo exports -a. Opa, melhor, sudo export fs, tá? Feito isso, a gente vai só restartar nosso serviço. Então sudo systemctl restart nfs-kernel-server. Deu enter, ele restartou aqui nosso serviço, tá? Então vamos verificar se tudo deu certo, né? Mas antes aqui vamos instalar outra coisa, tá? Que é o nosso cockpit. Então como é que a gente faz? A gente pode dar um sudo apt-get update para atualizar novamente esse repositório, que porventura, né, venha surgir uma nova atualização. Na sequência a gente instala, né, o cockpit. Então sudo apt-get install, né, cockpit, tá? Dou um enter aqui. Na sequência eu confirmo, né, e ele instalou aqui, né, ele vai terminar de instalar aí o cockpit que a gente vai estar utilizando. Só aguardar ele terminar de fazer essa alteração. Na verdade, esse cockpit a gente vai conseguir acessar ele, tá? Através do nosso IP na porta 9090. E aí a gente consegue acessar aqui de interface gráfica dos usuários que a gente já tem. Tá? Terminou de instalar. Vou só habilitar, né? Habilitar esse serviço. Então dou um sudo systemctl enable agora, né? Um now cockpit.socket. Tá, habilitei o serviço, então posso vir aqui no meu navegador, verificar se ele está funcionando. Então como é que eu faço aqui? Vou digitar o IP, localhost 2.9090, ou simplesmente o IP, né? 192.168, no meu caso 100.93. Aqui vai ser o mesmo usuário que você utiliza no Ubuntu, então no meu caso aqui o Paulo. De vocês vão usar o usuário que vocês criaram, tá? E aqui vai ter a interface gráfica, né, do nosso cockpit. A gente pode se tornar administrador, né? Então, como tivesse acesso root. E aqui é a nossa telinha, tá? A gente tem aqui armazenamento, tem os logs, tem a visão geral. A gente consegue ver como é que tá
a nossa rede, as contas, né? Uma coisa bem interessante aqui, ó, os usuários João e Maria que a gente criou, o nosso usuário com a nossa conta, a gente pode criar novas contas, pode excluir, alterar, mudar senhas, tudo por aqui de maneira mais fácil, tá? Aqui a gente tem um armazenamento, aqui embaixo ó, tem a montagem do NFS, tá? E a gente pode alterar isso aqui diretamente. E como é que a gente faz isso aqui? Bom, simplesmente a gente pode aqui adicionar e colocar o nosso endereço IP de montagem do NFS que a gente utilizou, que vai ser o que? 192.168.100.0, que era o nosso servidor, mas no caso aqui o servidor é a nossa própria máquina, então .93, tá? Barra srv barra nfs e barra aqui público, né, que foi o local que a gente utilizou. Então esse foi o ponto aqui, né, que a gente criou lá naquela hora que estava instalando o servidor NFS, né, no nosso Ubuntu. Ou melhor, né, acabei confundindo aqui, tá? Endereço servidor é só o nosso IP. O caminho que a gente vai utilizar no servidor, ele já vai dar aqui para nós, né, que é o srv NFS público, ele já vai mostrar lá. Então já identifica isso aqui lá no nosso servidor, tá? E um ponto de montagem a gente vai definir aqui, né? Vamos, sei lá, colocar aqui barra monte barra nfs underline público, por exemplo, tá? E aqui a gente cria, né, o nosso disco aqui compartilhado, tá? Nosso arquivo, nosso disco utilizando um NFS. Beleza? Então feito isso aqui, gente, o que é que a gente pode fazer? A gente pode ir lá no Windows, né, e também utilizar, né, por lá. Mas antes no Windows a gente precisa fazer umas configuraçõezinhas aqui. Então vou acessar aqui o painel de controle. Esperar ele tornar aqui, acabou travando. Voltou aqui, então vamos acessar o painel de controle, tá? Então menu iniciar, painel de controle. A gente vai vir aqui em categorias, né? Colocar aqui ícones pequenos e vamos acessar aqui, ó, programas e recursos, tá? Feito isso, a gente vai aqui em ativar ou desativar recursos do Windows. Na sequência, a gente vai vir aqui, ó, em NFS, serviço de NFS. A gente clica, expande aqui, ó, marca também a caixinha de cliente para NFS, tá? Cliente for NFS. Então vai marcar essas duas opções: serviço de NFS, e marcar essa caixinha aqui com cliente for NFS, dar um OK e esperar, né, o Windows instalar aí. Então ele concluiu aqui a instalação e a gente vai ter que fazer um último processo, tá, gente? Então vou acessar aqui o PowerShell para fazer essa configuração. Vou digitar o seguinte comando: cmd espaço /c, abro aspas e digito monte contra barra 192.168. O nosso servidor, né, o 100.93, no caso de vocês vai ser o servidor que vocês estão utilizando, contra barra srv, o caminho que a gente definiu lá, né, barra nfs barra público, tá? Na sequência vamos colocar o drive que a gente vai utilizar aqui, tá? Se é um drive D, se é um drive Z, então como a gente deu como exemplo, né, o drive Z, então coloca o Z maiúsculo, 2 pontos, menos O, né, e utiliza aqui o ANON, tá? ANON. Fecho aqui as aspas, dou um Enter. Então se tudo der certo, né, ele vai adicionar. Então agora aqui ele já mostra, né, agora mostra que o Z2 pontos está conectado no nosso servidor NFS. Então a gente pode conferir como. A gente vem aqui do Windows Explorer, tá? Vem aqui, a gente consegue ver aqui, ó, nossa unidade Z está compartilhada. Então aqui a gente pode criar, né, nova pasta, os arquivos, tá? E ela vai estar sendo compartilhada em rede.
Bom, gente, era praticamente isso aí, né, que eu tenho pra gente fazer hoje, mas nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos de compartilhamento, principalmente no samba, tá? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.